instantes levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, a gente percebe que essa comunhão com Deus, através da sua palavra, ela precisa ser exercitada, porque a igreja é como um corpo, assim como o apóstolo Paulo disse, e ela precisa executar essa função. E a função primordial da educação religiosa, ela vai culminar no ministério de evangelismo e missão. A missão de servos de Deus na terra é cultuá-lo, viver em comunhão, proclamar o evangelho, ensinar as verdades reveladas nas escrituras e testemunhá-lo na sociedade. Mais uma vez a gente consegue perceber aqui a cruz de Cristo nessas palavras. E a educação religiosa, ela visa, ela trabalha em 4 aspectos na nossa vida, de forma individual, de forma individualmente, ou seja, na minha consciência, o indivíduo isolado, para que ele possa ser alcançado pelo evangelho, o indivíduo como família e o indivíduo em sociedade. Só falando aqui de um ponto, indivíduo em família. Eu, ontem, escutando um comentário daquele jornalista Alexandre Garcia, eu confesso aos irmãos que eu tinha visto essa reportagem, mas eu não tinha, assim, parado para pensar na gravidade da situação, onde o padrasto, juntamente com a sua mãe, espanca a criança até ele vir a óbito. E foi algo muito triste. Então, o comentarista Alexandre Garcia faz o seguinte questionamento. Ele começa a perguntar o que leva um indivíduo, um ser humano, que na ocasião ele é vereador da cidade do Rio de Janeiro. Segundo testemunhas, uma pessoa do bem, uma pessoa muito educada. Mas o que leva uma pessoa a fazer uma atrocidade daquela? E a gente pode simplesmente dizer que é o pecado, a falta de Deus na vida daquele ser humano, a falta do evangelho, a falta da educação religiosa, com certeza não fez a diferença na vida daquele cidadão e daquela mãe. Então a gente percebe que em todos os aspectos, assim como disse o apóstolo Paulo, o evangelho, através da educação religiosa, ele visa nos completar, ele visa nos capacitar para que a missão de Deus seja cumprida e as pessoas que não conhecem Jesus sejam alcançadas de forma plena, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. E eu quero fazer menção, meus irmãos, de um texto muito conhecido de todos nós. Está lá em João, no capítulo 4, voltando ainda para o ministério de Jesus. Jesus Cristo, ele nos ensina muitas coisas importantes naquele texto, mas eu quero compartilhar 4 delas, onde eu pude aprender ali, no texto de João. João, no capítulo 4, eu peço que os irmãos abram suas Bíblias. João 4. Amém?
Amém? Já. 4 quanto? 4 a partir... A partir do verso 34. Perdão, a partir do verso 31. Amém? Diz o texto: E, entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Ele, porém, lhes disse, então, 33, então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe, porventura, algo de comer? Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Amém? Até o 35. Amém. Amém. Então, nós percebemos que Jesus nos ensina 4 coisas importantes para que nós, como servos de Deus, crentes em Cristo Jesus, que temos a comunhão com o Espírito Santo, que já fomos batizados, que temos comunhão com os nossos irmãos, precisamos entender a nossa missão maior, que é evangelizar. A primeira delas é a visão de Deus, de Cristo Jesus, onde ele mostra para os seus discípulos. Ali, certamente, eles estavam na estrada e com muita fome, e aí eles oferecem a comida para Jesus. Esse fato acontece após ele ter se encontrado com a mulher samaritana. Então, a gente percebe ali a avidez, a pressa de Jesus, como foi dito anteriormente. Meus irmãos, o mundo está perdido. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Eu trouxe um dado muito importante para que nós possamos pensar nisso a partir de hoje, na nossa importância como servos do Senhor. E o Evangelho ainda precisa alcançar muitas pessoas. Ainda, por exemplo, tem 300 milhões de deuses. O Japão até hoje queima incenso a Buda. Na África, prevalece o Islã, feitiçaria, que escraviza milhões de pessoas ali. Das 40 nações mais pobres do mundo, 30 são da África. De 10 mil línguas faladas, só 200 traduziram a Bíblia. Na Europa, o ateísmo tem dominado. E não é à toa que muitos templos estão sendo fechados ali. As falsas religiões, elas estão crescendo. 2 bilhões de pessoas ainda não ouviram falar do Evangelho. A Bíblia não foi traduzida para 1/3 dos idiomas mundiais. E pasme, meus irmãos, em 70 anos, o Islã cresceu 500%, o hinduísmo cresceu 167%, o budismo cresceu 145%, João. enquanto que o cristianismo cresceu somente 47%. Desde 1981, o Islã ultrapassou o catolicismo lá na Europa. Na Europa, Suécia, França e Inglaterra, o Islã é a segunda maior religião
No Egito, 94% da população é muçulmana e lá é proibido pregar evangelho. Na Arábia Saudita, lá no Oriente Médio, não há presença do evangelho. Segundo a revista O Islã, eles anunciam que em poucas décadas a Europa se tornará plenamente islâmica. E nos Estados Unidos, mais de 3 milhões de pessoas professam o islamismo. E o dinheiro que é investido lá, pasmem, na América do Norte, é maior, infinitamente maior, do que a igreja evangélica investe em todo o mundo. Meus irmãos, por que eu estou trazendo isso? Porque, de fato, este é um assunto que nós precisamos verificar a importância nossa nesse contexto. Nós precisamos ter essa visão de que o mundo jaz no maligno. Pessoas estão indo para o inferno e nós somos responsáveis por causa da nossa omissão. Porque às vezes a gente só deixa essa missão para o pastor ou para o missionário, que às vezes nem mesmo a gente contribui, nem com oração e nem com oferta. Mas uma segunda lição que o próprio Jesus nos ensina é que nós devemos nos apaixonar pela obra missionária. Interessante que muitas pessoas viajam de avião de um lado para o outro, viajam para tantos lugares, para Pedra Caída, para as praias litoral, mas às vezes essa pessoa, eu mesmo, nós não temos a coragem de atravessar a rua para falar para aquela pessoa, para o meu vizinho, que Jesus o ama, que Jesus morreu por ele. Enquanto Jesus Cristo disse que a comida dele é fazer a obra do Senhor. Jesus Cristo, ele quando parou ali naquele poço, ele de fato poderia ter sede, mas a prioridade era pregar para aquela mulher, que por sua vez, toda a cidade e toda a sua parentela conheceu o evangelho. E ali, segundo o texto, muitas pessoas se converteram. Veja a nossa importância. Veja aquilo que Jesus nos ensina, que nós precisamos ser apaixonados pela obra missionária. Nós precisamos, meus irmãos, colocar isso no nosso coração. Em terceiro lugar, nós precisamos ter compromisso com missões, com evangelismo e com a educação religiosa. Porque essa missão, meus irmãos, ela é nossa. E é interessante que esse compromisso ele tem 3 características distintas. Primeiro, tudo isso está lá em Mateus 28 e Marcos capítulo 16. É imperativo, uma ordem divina, eu vos enviei. É intransferível e é inadiável. Mas nós temos 5 motivos, eu elenquei aqui para mostrar para os irmãos. 5 motivos para evangelizar. Primeiro, nós podemos evangelizar as pessoas para salvar nossa pele. Porque Jesus vai nos cobrar, no dia do julgamento, ele vai nos cobrar. Segundo, as pessoas estão perdidas, literalmente condenadas ao fogo eterno. E eu faço uma comparação, se você está passando diante de uma casa pegando fogo, uma pessoa está ali na iminência de morrer no fogo. E se você puder, você não vai salvar aquela pessoa? E quanto mais, meus irmãos, uma pessoa que está condenada ao inferno. Porque nós estamos nos omitindo
nós estamos deixando de pregar o amor de Cristo. Nós estamos deixando de praticar missões. Nós estamos deixando de evangelizar. Nós precisamos evangelizar para apressar a volta de Jesus, assim como diz o apóstolo Pedro, onde ele nos ensina a aguardar e a apressar a vinda de Cristo. Meus irmãos, isso é um privilégio. Quando muitas vezes a gente deseja muitas coisas deste mundo, mas essa pandemia tem quebrado todos os nossos paradigmas, tem mostrado a nossa fraqueza, a fraqueza humana. A medicina não consegue resolver. A ciência não consegue trazer soluções. E nem muito menos a política. Nós precisamos pensar. E em quinto, nessa questão do imperativo, o próprio Jesus mandou que nós pregássemos o evangelho, ensinássemos as pessoas e batizássemos. Meus irmãos, esse é um legado da igreja. Não é do pastor, só do pastor, mas é da igreja do Senhor. É uma responsabilidade da igreja. Se o Senhor Jesus mandou Abraão, mandou a Dorinete, mandou o Marcos Levi, o Joedson, ou tantos outros irmãos, será se nós teremos a audácia de não obedecê-lo? Nós precisamos, meus irmãos, pensar na nossa responsabilidade, que é intransferível. Essa responsabilidade, ela é intransferível. A ONU não vai pregar evangelho. O presidente da República Federativa do Brasil não vai pregar evangelho. O mundo não vai cumprir essa missão. Até ontem eu ouvi uma história muito interessante que dizia o seguinte, que após, é uma história, não é uma história, e o pastor, um pastor da presbiteriana contando essa história, dizendo o seguinte, que após Jesus Cristo morrer, ele subiu aos céus e um anjo perguntou, Senhor, e agora? Quem vai pregar o teu evangelho? Quem há de cumprir a tua missão? E segundo a história, Jesus Cristo disse, eu deixei 12 pessoas lá. Eles vão cumprir essa missão. Aí o anjo novamente questionou, mas Senhor, e se eles não cumprirem? Aí Jesus Cristo, segundo a história, ele respondeu, se eles não cumprirem, eu não terei mais ninguém. Então vejam, meus irmãos, essa é nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade, ela é intransferível. E ela é inadiável. Lembremos nessa pandemia, quantas pessoas têm partido para a eternidade por causa da nossa omissão. Quantas pessoas têm ido para o inferno. Eu me lembro na faculdade que eu tive muitos colegas dos quais hoje eu quase não tenho contato. E 3 deles morreram. Já morreram, já estão na eternidade. Eu não me lembro se eu, de algum dia, falei do evangelho, do amor de Cristo para aquelas pessoas. Isso me traz uma tristeza tremenda, meus irmãos. Porque a obra do Senhor, ela é inadiável. Ela precisa acontecer já. Jesus Cristo cumpriu a sua missão em 3 anos, o seu ministério. Ele morreu pelas pessoas e estabeleceu a sua igreja, nos deixando uma missão preciosa. E em quarto e último lugar, que Jesus nos ensina, nós precisamos investir no reino de Deus. Nós precisamos investir em missões. Nós precisamos investir em
vidas em ensino religioso. De que forma, irmão Abraão? Primeiro, financeira. Meus irmãos, a gente precisa tirar essa mística e essa omissão dentro de nós. Esse negócio de dízimo, esse negócio de oferta. Meus irmãos, é nossa missão. Foi ordem divina. O que se faz hoje nessa vida sem dinheiro? Nós não podemos fazer nada. Será se naquele dia, eu não sei, quando nós estivermos lá no céu, e se nós não formos omissos, de repente chega lá no céu um irmão e diz: eu vim lhe cumprimentar, muito obrigado, porque você contribuiu com a obra do Senhor, você sustentou aquele missionário, e através daquele missionário, ele pôde pregar o evangelho. Eu não sei, meus irmãos, mas quantas pessoas têm sido lançadas no inferno, porque às vezes eu não posso alcançar, eu não tenho condições de alcançar de forma física, mas através das minhas contribuições, eu posso fazer com que as pessoas sejam alcançadas. Tá aí, nós temos um pastor que precisa do nosso sustento, precisa das contribuições, para que ele seja sustentado, sua família seja sustentada, e é a obrigação nossa da igreja. Nós aprendemos isso com a igreja de Antioquia. Ela cumpria essa missão muito bem. Se nós lermos os textos, nós vamos ver. Não é isso que o irmão Abraão está dizendo, não é só porque ele está dizendo, mas está lá. E outro fator importante de investimento que nós precisamos fazer é o investimento da vida. Nós, pessoalmente, precisamos buscar pessoas, resgatar as almas perdidas do inferno. Nós precisamos ter essa consciência, meus irmãos, de que este papel é nosso, de cumprir o ID de Jesus, de cumprir missões, de evangelizar, de educar as pessoas a partir da nossa casa, a partir do nosso lar, a partir do trabalho onde a gente realiza em todos os lugares. Jesus Cristo, ele não perdeu a oportunidade, mas ele cumpriu o seu papel, nos deixando essa missão, essas duas metas. A meta de conhecê-lo na sua integralidade, de buscá-lo em comunhão através da sua palavra. Hoje nós temos a Bíblia. Quantas pessoas morreram, derramaram seu sangue também para que esse livro chegasse até nós. E o que nós temos feito? Será se nós temos cumprido o nosso papel de fazer com que Jesus seja conhecido, de fazer com que Deus seja glorificado através das nossas vidas? Nós precisamos, meus irmãos, pensar e aplicar tudo isso em nossas vidas. Neste momento eu quero agradecer a oportunidade, quero rogar a Deus que Ele possa nos dar esse entendimento, que Ele possa nos dar essa consciência. Até ontem eu vi um vídeo que o pastor postou a respeito de oração. Uma bela reflexão do pastor Paulo Júnior, onde tudo começa através da oração. Se eu quero ser um missionário, um evangelista, um educador religioso, nós não precisamos de títulos, meus irmãos.
Mas nós precisamos começar no nosso quarto, orando, buscando ao Senhor, pedindo a Ele a capacidade de falar dele, do seu amor, pedindo para Ele a capacidade de ajudá-lo em sua obra, pedindo a Ele que nos dê as condições de salvar almas perdidas. Nós precisamos deixar a apatia de lado e abrir as nossas bocas. Porque Deus, em Cristo Jesus, cumpriu a sua missão. E agora nós precisamos cumprir a nossa. A ordem que nos foi outorgada para a igreja do Senhor, de fazer com que o seu nome seja conhecido. Amém? Amém, meu irmão. Irmãos, no próximo... Hoje à noite temos o culto, às 7h30. Temos a oportunidade de ter 30% da igreja. Quarta-feira, culto. Nós estamos fazendo o seguinte: todos os cultos serão do mesmo jeito. Então, nós não estamos separando quarta para oração e domingo para celebração. Todos os cultos terão celebração, mensagem e oração, do mesmo tamanho. Como deve ser, né? A ênfase da quarta é um pouquinho voltado mais para a oração, mas nós vamos fazer uma coisa só com todas as ênfases. Melhora. Para quem não... A ideia é, quem não puder ir na quarta, vá no domingo. Ok? Então, nós aguardamos aqueles que puderem ir. E a partir de amanhã, nós temos a semana de oração pelo Meet também, por esse grupo aqui. Cada dia, um ficará responsável pela oração. E vamos encerrar no outro domingo com a ceia do Senhor. Então, nós aguardamos todos participando. Vamos fazer o cartazinho. Vamos colocar, vocês coloquem nos seus status, coloquem, mandem para os seus amigos, participar conosco da oração. E quando nós colocarmos o link, vocês podem mandar para os seus amigos também, para que possam participar conosco. Não precisa ser só da igreja, não. Quanto mais gente, melhor orando. Né? Vamos lembrar de orar pelo Marcos, sobrinho da irmã Neta, e da irmã Isaura, da irmã Ilva, nossos irmãos aqui da igreja, irmão Isvaldo. Ele está na UTI em Palmas, não está entubado, mas está na UTI, precisa das nossas orações para cura. Vamos orar também pelo seu Miguel, que está entubado ontem à noite, foi entubado ontem na Imperatriz, e pelo Alain, esposo da doutora Welk, que também está na UTI em Imperatriz. Né? Vamos agradecer pela cura do irmão Joaci e pedir para que o restante da família, irmã Leonilde, irmã Josefa, Atos e Sara, termine essa convalescência dos 14 dias, como está até agora, bem, graças a Deus, recuperando bem. Ok? Então, nós vamos orar, encerrando a nossa EBD de hoje. Eu não sei se o professor ainda tem mais alguma coisa a falar. Pastor, eu estou satisfeito. Eu também, de falar aquilo que o Senhor... Eu estava muito preocupado, porque é um tema muito importante. A gente precisa, primeiro, aprender para depois passar para os irmãos. Eu não sei se eu falei, se os irmãos puderam captar a mensagem, mas eu fiz o que pude. Foi muito bom. Vamos orar, irmã Dori, a Deus na palavra de oração, agradecendo pela escola bíblica de hoje. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de estarmos, ó Deus, estudando a Tua palavra, Senhor. Obrigada, meu Deus, porque penetrou, Deus, nas nossas mentes, nos nossos corações. Obrigada.